Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Diz o seguinte: E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhe ordens, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai, dizendo: O reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vós hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vós partirdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levado à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E sereis odiados por todos os homens, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem
nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo, às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais o que matam o corpo, mas não tem poder, não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. O que vos recebe a mim, me recebe, e o que recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, recebe recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Estas são palavras do nosso amado Jesus. Glórias ao nosso Deus. Aleluias. Tenha fé e confiança em Deus, porque Ele está presente nas nossas vidas. Devemos ter fé, confiança e viver uma vida de conformidade com a vontade do nosso Deus, obedecendo também os seus ensinamentos. Aleluias e glórias ao nosso Deus. Desejo a cada um de vocês uma vida feliz e bem-aventurada. Que a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Aleluias e amém.